Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Wesley, como representou. Estou como secretário de Defesa Civil em Cardoso Moreira. Aqui tem que dar uma acelerada, até para treinamento, Daniel? Daniel está marcando tempo lá. Marca tempo, Daniel. E amanhã também não vamos fazer. Gente, Cardoso Moreira é atingido praticamente quase todos os anos com a enchente. E por conta da posição geográfica, um afunilamento do rio Curiaé, naquele local ali, especificamente ali de Cardoso Moreira, então a gente sofre muito com enchente. A gente tem, por diária, a gente tem, mesmo que após 30 anos de emancipação, não se pensou em uma forma de como a gente não evitar, mas tentar mitigar isso. O que a gente poderia fazer para a gente tentar colocar, pelo menos amenizar algumas situações. É complexo você conseguir conter a água, a gente não tem condição, então, e o custo elevado, isso custa caro, custa muito caro. Em 2022, dentro da nova gestão, que a gente pegou, aconteceu um evento lá em 2022, e a partir daí, quando a gente não tinha parâmetro nenhum, a gente não tinha nada, dados nenhum, a gente não tinha absolutamente nada de informação, o que a gente tinha era só história das pessoas antigas. Então, o atual governo resolveu fazer um estudo técnico para ver o que poderia ser feito dentro de Cardoso Moreira, como eu falei, não para evitar, mas pelo menos para amenizar um pouco a situação. Nós verificamos que não havia nenhum controle de informação técnica, a gente não tinha nada, como o pessoal de campo falou que herdou algumas coisas, a gente em Cardoso não herdou nada. Então a gente não tinha noção. Que hora que o rio ia subir, a gente ficava assim, tem muita água vindo lá de Muriaé. Ih, rapaz, a gente ia aqui. Mas quando? Que horas? A gente não sabia nada sobre isso. E que possibilitava saber com exatidão, principalmente os pontos de alagamento. Onde é que primeiro alaga? Novamente, informação de populares. Os populares é que passavam isso para as pessoas. Isso aqui aconteceu em 2022. A gente tem um ponto de alagamento aqui nesse local, e depois vocês vão ver o que a gente vai fazer, o que a gente pretende fazer nesse local especificamente. Aqui também é um outro local que a gente vai fazer uma intervenção, que é um ponto mais baixo que tem em Cardoso Moreira, tá certo? Aqui também é o ponto mais baixo da cidade, é aqui, nesse local aqui. É o ponto mais baixo que a gente detectou, e a gente vai descobrir logo na frente como é que a gente fez isso. Essa é a última posição. O que nós fizemos? Primeiro, levantamento. A gente tem sistema de comportas, mas todas elas estavam com manutenção. Elas estavam sem manutenção nenhuma, algumas nem funcionavam, na verdade. A gente percebeu isso, foi tanto que tinha locais que tinha ligamento, mas não tinha comporta, então a gente cercava a água de um lado e ela entrava por outro, sem nenhum controle. Então as pessoas nem sabiam disso. Aqui, só para vocês terem noção, tá vendo? Essa comporta ela não funciona. E com isso ela alaga no ponto mais baixo de Cardoso Moreira. Aqui é um local que não tem a comporta, certo? Então, durante essa primeira enchente que enfrentamos, iniciamos um estudo matemático em busca de um padrão de elevação do rio, com base obtidos no Hidroeb, em Itaperuna e Cardoso Moreira. Aí eu quero fazer aqui menção ao subtenente Robson, que foi ele é meu mentor, ele que, junto com ele, que a gente criou toda essa mecânica todinha aqui de estudos. A partir daí, a gente tentou buscar o que a gente poderia fazer para poder melhorar em Cardoso Moreira. Aí eu fui utilizando o meu conhecimento de topografia, eu sou topógrafo, nós chegamos a uma conclusão que existe um parâmetro, independente do dia, independente da hora, que o nível do rio e a vazão, ela sempre é a mesma. E descobrimos que 466 metros cúbicos de vazão, ela leva aproximadamente 14 horas para poder chegar em Cardoso Moreira nessa cota. Então nós já tínhamos um padrão. Nós sabemos que quando passar essa vazão em Itaperuna, a gente sabe que 14 horas aproximadamente nós vamos chegar nessa cota. Então nós já chegamos à conclusão de que a altura do rio vai chegar 14 horas antes. Tá certo?
E aí, o que a gente pode fazer com isso? O que ele vai nos ajudar? Aí nós fomos além disso. Realizamos um levantamento topográfico de toda a área baixa de Cardoso Moreira. Nós levantamos as ruas e amarramos ela na régua de medição do rio. A gente tem um ponto de medição e nós fomos lá e fizemos esse levantamento. Com isso, nós geramos curva de nível dentro da cidade. Dentro da cidade todinha, nas partes baixas, a gente fez curva de nível em toda a parte. E depois nós fizemos isso, ó, jogamos essas curvas de nível dentro da imagem do Google. Com isso a gente sabe que aqui é o ponto baixo, aqui é o ponto baixo. Aqui tem uma bacia que enche por esse rio. Aqui é um ponto baixo que enche por uma comporta que não existe aqui ainda. Então a gente detectou aonde é a parte baixa. Aqui são as partes que a gente tem que tomar mais cuidado. O que a gente precisou fazer para poder amenizar isso? Na primeira fase, nós vamos reformar todas aquelas comportas. Todas elas já estão sendo reformadas. Nós já compramos todas as comportas. Na segunda fase, nós vamos instalar ao lado dessas comportas por gravidade, a gente vai ter ao lado dela uma manual. Como a gente sabe, 14 horas antes que nós vamos ter uma enchente, para poder ter segurança, porque essa aqui ela é falha, porque pode ter algum galho que entre ali ou alguma coisa que aconteça, a gente vai fechar essa aqui. Essa vai ficar aberta o ano todo. Vem enchente, a gente fecha. Essa aqui vai ficar aberta o ano todo. Vem enchente, a gente fecha ela. Depois a gente retorna ao normal. Fizemos um projeto que prevê a instalação de novas comportas e dique de contenção. Nós descobrimos que tinha um lugar também que entrava água por um dique que era muito baixo. Como é que eu vou fazer para poder rodar esse vídeo? Tem um videozinho aqui, como é que eu faço? Só apertar? Sim. Nesses pontos amarelos, acho que está rodando. Aqui, ó, é uma comporta que é a primeira etapa. Essa aqui está sendo trocada. Nós compramos uma comporta nova e vamos fazer a substituição. A vedação dela não estava funcionando. Então ela enchia um dos pontos mais baixos que a de Cardoso Moreira. Então essa aqui, ó, ela está sendo substituída para poder evitar que aconteça o refluxo da água. Essa beira-rio todinha, a cota dela está acima de 9. Todas elas aqui, toda essa cota aqui, no levantamento topográfico, elas são acima de 9, 9 e pouco. Aqui é uma daquelas fotos que eu mostrei, duas comportas. Essa aqui, a gente nem sabia que existia, descobrimos depois, estão sendo substituídas também. Já vou comprar. Essa aqui, que é a próxima, é a tal que eu falei com vocês, que a gente nem sabia que tinha. Não tinha comporta. Essa aqui está sendo feita nesse momento, tem lá, a gente já está fazendo a execução, fazendo essa obra. Aqui vai ser feito o dique do nível da beira-rio até aqui, a gente vai fazendo e troca com essa comporta aqui também. Então quando a gente fechar isso aqui e fechar a próxima que a gente vai ver lá, tem uma outra comporta ali, toda essa área só vai encher a partir da cota 9. Hoje, com cota 6,70 ela enche. Então a gente conseguiu fechar aqui, essa comporta aqui é a última que tem. Por esse rio, quando o rio Muriaé encher e retornar, começar a barrar essa água, aí sim, ela vai entrar por aqui. Aqui, como eu falei, vai ser feita uma comporta para evitar o alagamento dessa área, uma aqui para evitar o alagamento dessa área. Então essa área aqui é uma área baixa. Aqui já é mais complexo. Aqui a gente vai depender de governo federal. Está sendo feito um estudo de criação de um dique igual a Campos e a construção de uma comporta ali. Aqui igualmente, um dique com uma comporta para evitar a cheia aqui e nesse local. Aqui já foi uma empresa, uma empresa que foi lá no local, eu apresentei a topografia e eles já estão fazendo o estudo para poder fazer o projeto. E aqui também, esses dois locais vão ser feito um dique. E aí o que acontece? Cardoso Moreira, aqui só acima de 9 metros.
aqui só acima de 9 metros. Hoje, com 6, 7 metros, você não consegue entrar e chegar ao outro lado. A partir, né, agora dessa intervenção que a gente está fazendo, nós vamos conseguir fechar Cardoso Moreira para a cota norte. O que nós fizemos? Nós criamos o SEGAD, que é o Centro de Gerenciamento de Alerta e Desastre. Elaboramos um plano de contingência. A partir desses dados, nós geramos um plano de contingência para que a gente utilize esse levantamento que nós fizemos. O que acontece? Nós criamos uma sala, né, o Daniel e alguns amigos aqui já foram lá. A gente criou e a gente fez um mapa. Na parede existe um mapa de Cardoso Moreira, certo? Em que a gente tem duas televisões mostrando como vai ser a cheia do rio. A gente vai ter em tempo real como está um gráfico mostrando Itaperuna, se está subindo ou descendo, Cardoso Moreira subindo e descendo, e um outro gráfico mostrando a evolução de Cardoso Moreira 14 horas depois. Se a gente sabe 14 horas depois como vai estar o nível do rio, e aqui é o bairro específico do Cachoeiro, esse plano de contingência ele já foi repassado esse ano, a semana passada. Nós tentamos com todos os secretários das pastas e repassamos todo o plano de contingência que a gente já tinha passado no ano passado com eles. Esse aqui já é um plano de contingência atualizado. Nós sentamos com cada um deles e cada um deles já sabe o que tem que fazer, cada secretário. E cada secretário, ele delegou cada pessoa que vai fazer dentro do plano de contingência. Hoje, através do estudo e do plano de contingência, nós sabemos o nome da cozinheira que vai fazer a comida para o abrigo e para as pessoas que vão trabalhar. Nós temos o número do telefone dela, está aqui, ó. O número do telefone dela da dona que vai fazer o cafezinho para a gente está aqui. Todas as pessoas que estão dentro do plano de contingência estão aqui. A Secretaria de... A Secretaria de Assistência, que é a que a gente atua diretamente, eu vou dizer para ele 14 horas antes, Alexandre, que é o secretário, vamos ter 2 metros d'água aqui nessa rua, daqui a 14 horas, vamos ter 2 metros d'água aqui. A assistência, junto com a saúde, junto com as outras secretarias, ele vai entrar nessa rua, que é o ponto baixo. A partir daqui, ele vai avisando aos outros: você quer ir para um abrigo, ir para casa ou quer subir o seu irmão? É isso que a gente vai fazer 14 horas antes. Então ninguém vai perder nada. Outro detalhe importante: aqui dentro do plano de contingência tem todos os doentes que moram nessas ruas aqui. Aqui tem todos os doentes que estão aqui dentro. Eu tenho o bairro que ele mora, o endereço dele, o telefone dele e qual a enfermidade dele. Eu sei que em cada rua dessa, quem que vai ter que ser removido por uma ambulância, por exemplo. Eu sei que eu vou tirar, eu tenho a dona Maria aqui que ela precisa ser retirada de ambulância. E com isso a gente tem, quem tem remédio controlado, a gente já vai dar o remédio antecipadamente para a pessoa não precisar sair de casa para ir apanhar isso de barco depois. Então nós temos um controle tanto dos doentes quanto das pessoas que precisam de remédio controlado. Certo? Antes da instalação das novas comportas, as condições do dia que ele fica lá, tá vendo como eu falei vocês? Era 6 de setembro. Com essas intervenções, nós criamos um projeto, Cardoso Moreira 9.0, essa arte até o nosso amigo está ali, o Rafael. Então, está sendo feito um projeto onde vai deixar tudo isso, além do plano de contingência, a gente vai deixar tudo isso mastigado para os próximos governos. Nós vamos deixar lá e vai para eles, para que eles possam dar seguimento nesse processo. Aí vocês podem perguntar, mas essa questão dos 14 metros, dos 14 horas, dá certo? Eu lembro que eu liguei para o Daniel falou: você não pode. Esse ano nós erramos 7 centímetros. O nosso erro foi de 7 centímetros. A gente tinha uma média de dar 8,13, né? Deu 8, eu liguei no 8,6. Deu 8,6 e a gente tinha a previsão de
e pouco. Então a gente é 7 centímetros. Vale lembrar que isso depende muito que o hidroweb esteja funcionando. Nesse momento não está, né, que foi hackeado. Mas a gente precisa muito do hidroweb. Essas 14 horas, ela tem que ser calibrada, porque por vezes eles passam por revisão. Então toda vez que existe uma revisão, o pessoal da ANA avisa para a gente e a gente calibra essas 14 horas. Tá certo? A gente faz essa calibração para saber se ainda está mantendo essas 14 horas. Mais o que precisa? Além disso, agora já com o próximo passo, a gente vai criar um aplicativo de celular. As pessoas, quando estiverem dentro de casa, elas vão ter um aplicativo de celular que vai estar dizendo o tempo, a temperatura, se o rio está subindo ou descendo, se está estável, e a projeção da cota do rio naquele momento em Cardoso e a projeção de 14 horas e pela coordenada onde ele estiver. Ele vai dizer quantos metros o rio vai estar, a coordenada onde ele está, qual é a previsão para 14 horas. Daqui a 14 horas você vai estar com 2, 3 metros naquela rua. Então esse é o que a gente pretende fazer próximo passo, entendeu? Então, lá em Cardoso Moreira, nunca teve defesa civil, aqui fez agora, né, criou a Secretaria de Defesa Civil. Nós estávamos comprando 3 barcos de alumínio com motor, colete salva-vida, está equipando, né, toda a Defesa Civil como tudo, a gente tem com televisores e tudo mais que a gente precisa, computador, ar-condicionado, para que a gente tenha uma resposta melhor para tudo isso que tem acontecido em Cardoso Moreira. Então, acho que essa é a contribuição que a gente tem dado, né? Como eu dizia também, né? Não espere algo que é previsível aconteça. A prevenção é o remédio. Então, a gente está fazendo isso. A gente está fazendo essa prevenção, né? Para que a gente consiga amenizar a perda muito as pessoas perdiam muito, né? Durante a enchente. Hoje a gente está tentando amenizar isso, criando alternativas para que a gente possa fazer o melhor para a população. Acho que eu não esqueci nada. Daniel, uns 20 minutos aí, Daniel. Está no tempo, né? Esse é um treinamento da manhã. Gente, quero agradecer. Qualquer dúvida podem me procurar. Quem tiver, foi bem rápido, né? Mas esse plano de contingência eu quero deixar aqui registrado a ajuda do Daniel, né? O Daniel também faz parte desse plano de contingência. Aqui, a gente tinha um plano de contingência em Cardoso Moreira de acho que 10 páginas. Essa aqui tem 50 e pouco, mas já avançou para 70 e poucos com a revisão, né? E avisar mais uma vez que agradecer aos secretários. Os secretários que estão diretamente ligados ao plano de contingência, todos eles ajudaram e ajudam bastante nessa criação. Mais uma vez, menção ao subtenente Robson, que é o meu criador, porque eu até então não sabia nada de defesa civil, e ele me puxou e hoje estou apaixonado pela área, tá bom? Agradeço, um abraço, um bom dia a todos.